Qual é o corpo que uma mulher acha mais atraente num homem? Eu decidi fazer esse vídeo para você entender de uma vez por todas qual que é o homem fisicamente ideal para uma mulher. Qual que é o shape dos sonhos de uma mulher, o físico, a aparência dos sonhos que um homem deve ter para atrair o máximo de mulheres possível. E por que que eu quero que você entenda isso? Primeiro, para você aceitar as coisas que você não pode mudar em você e melhorar aquilo que pode ser mudado para que você consiga valorizar aquilo que você pode ter valorizado, né? Aquilo que você tem de valor. E realmente aceitar aquilo que não pode ser mudado. Porque se você se destacar em uma outra área, aquilo que você não pode mudar acaba passando batido. Então não é porque você se acha um cara baixo que você não tem pontos a melhorar, que vai fazer com que você tenha uma aparência física onde você atraia o tipo de mulher que você quer se relacionar. Você entendendo esse padrão do homem ideal, você vai melhorar o que você pode melhorar, e isso vai fazer com que você tenha mais valor, né, mais valor sexual, e você atrai o tipo de mulher que você quer, e não fique complexado com as coisas que você não pode mudar. Porque, cara, se você não pode mudar, aceita, não tem o que fazer. Isso não é um problema, porque já foi resolvido. Problemas são aquilo que você pode resolver. Agora, se não tem solução, não é um problema. Acabou. Você tem que aceitar e já era. Então, antes de começar com esse vídeo, né, se você quer aprender como ser um homem que as mulheres gostariam de se relacionar, você tem que se inscrever nesse canal e principalmente clicar no primeiro link da descrição, onde eu disponibilizo uma aula, né, um vídeo, onde você vai entender o poder do VSM. VSM significa valor sexual de mercado, que é um conjunto de características e comportamentos que te transformam no homem que a mulher deseja, mas não só na aparência, mas também na mentalidade, no comportamento, no seu propósito de vida, e você aprende a se tornar um imã de mulher, em vez de você ficar correndo atrás delas, elas que vão correr atrás de você, porque agora você tem valor para oferecer. Por isso que é tão importante aprender sobre VSM, valor sexual de mercado. Não tem nada a ver com a sua moral, aquilo que você acha certo, aquilo que você acha o ideal. Não, estamos falando sobre ser atraente, ou seja, possuir aquilo que é do desejo do outro. Então, quando você entende o VSM, você tem as mulheres à sua disposição para se relacionar. Então, se você quer ter acesso às mulheres, clica no primeiro link da descrição. Agora, preste atenção em cada ponto que eu vou dizer aqui, para você entender qual que é o ideal, o que você pode melhorar em você para que você seja atraente fisicamente para uma mulher e você se torne um imã. Literalmente um imã, tá? Então, vamos lá. Outra, eu tentei colocar aqui o mais próximo de uma sequência ideal, tá? Isso pode variar porque cada mulher funciona de uma forma. Só que todas foram que meio que programadas em seu DNA a se atrair por mais ou menos esse tipo aqui. Então, num geral, eu estou falando num geral, tá? Esse é o tipo de homem, é o tipo de aparência física que a mulher deseja se relacionar. Isso quer dizer que se você não for isso, as mulheres não vão te querer? É óbvio que não, meu querido, é óbvio que não. É só você olhar as mulheres. Qual que é o corpo ideal de uma mulher? Não é aquela gostosinha? Mas não tem gordinha que tem namorado? Não tem magrinha que tem namorado? Sim. Então pronto. Então aprenda a ouvir e aprender as coisas como elas realmente são. Não quer dizer que eu não sou isso, então acabou. O jogo tá perdido. Não, você vai ver caras feios que estão com mulher, você vai ver caras magros, caras gordos com mulher, tá? Porque não é só isso aqui é só um ponto do seu VSM, que é a aparência. Existem mais outros 3 pontos que completam o seu VSM que te transformam no homem que a mulher deseja. Se você quiser aprender mais, vai ter a aula aí no primeiro link da descrição. Mas vamos lá, sem mais enrolação. A primeira coisa que uma mulher bate o olho em você e ela vai te admirar, ela vai falar, nossa, é a sua altura. Acredite se quiser. A altura é talvez a coisa mais atraente fisicamente para uma mulher. Porque por mais que você não seja belo de rosto, porque o que caracteriza um homem belo de rosto? A simetria facial. Vou falar isso aqui daqui um pouquinho, mas é isso. Se você não for muito belo, mas também não precisa ser horrendo, né? Mas se você não for muito bonito, mas se você for alto, você pode reparar. Caras altos, eles não precisam ser bombados, gigantes para chamar a atenção. Eles não precisam ser o mais atraente facialmente falando, mas se ele estiver alinhado, né, não tiver muito acima do peso ou muito abaixo do peso, estiver bem vestido, você, né, um bom corte de cabelo, um bom sorriso, você vai ver que ele vai chamar muita atenção das mulheres. Mas qual que é a altura ideal? Né? Existe uma altura ideal? Qual que seria o tamanho ideal que você meio que fica um homem perfeito para todas as mulheres? Você deve pensar, pô, 2 metros de altura, 1,90, né? Não. A altura baseada em pesquisas, tá? Se você duvida de mim, você pode ler o livro Por que as Mulheres Fazem Sexo. Lá tem todos os dados das pesquisas, tem todos os cientistas que fizeram essas pesquisas, então você pode ler e tirar suas próprias conclusões. Mas lá está dizendo bem claro, a altura ideal é 1,80, tá? Então, nós temos a margem de erro. Você pode ser um pouquinho abaixo de 1,80, um pouquinho mais de 1,80, você vai estar naquele meio da altura ideal.
Obviamente que existem países, culturas, que a população vai ser mais alta, a população em outro país vai ser mais baixa. Por exemplo, eu já fui para a Letônia, né, que é bem próximo da Rússia, e lá tinha a galera russa, tinha a galera letã, e eles são altos, tá? Foi a primeira vez, eu tenho 1,80, exatamente 1,80, tá? E de tênis eu fico com 1,82, né, dependendo do tênis. E aí, foi o primeiro lugar que eu me senti baixo. Eu nunca tive um complexo com a minha altura, nada, nunca nem passou pela minha cabeça, né? Eu nem sabia que isso era tipo, um problema para os homens. Eu fui aprender isso depois de já trabalhar com isso. E aí, eu fui procurar o meu sócio uma vez no meio do rolê, eu não conseguia enxergar, porque todo mundo muito alto. Eu falei, caramba, mano, primeira vez que eu me senti baixo, tendo 1,80, né? Só que eu também já fui pro Peru, já fui pro Paraguai, né, aqui pra América do Sul, e a galera é muito baixa, né? Então, assim, a média é tipo 1,70 a altura da rapaziada, 1,70. Então, eu me destacava também por ser alto lá. Então, depende. Então, o tamanho ideal é ali naquela faixa de 1,80, tá? Então, se você tem 1,80 ou próximo disso, sabe que você se enquadra. Só que perceba, a altura não tem como mudar. Então, Amorim, eu nasci baixo, sou muito baixo, eu tenho 1,60, 1,65. Irmão, sabe o Lucas Krausch? Meu parceiro, amigo, rei das cantadas, ele namora, agora vai casar, mas já, meu, a gente já fez vídeos pegando mulher em rolê, já saí muito com ele. Ele tem 1,65, se eu não me engano, tá? Ele é bem baixinho. E nunca foi um problema para ele se relacionar, por conta da mentalidade, da confiança, de saber desenrolar e de ter um bom VSM, ser um destaque. Então, perceba, ele não podia mudar a altura dele, mas ele focou em desenvolver outras áreas. Isso fez com que ele ficasse tão bom nessas outras áreas e gerasse tanta emoção na mulher, que a mulher fica com ele e nem se importa com a altura dele. E outra, mulher normalmente também não é alta, rapaziada. A mulher normalmente ela é baixa, tá? A mulher sempre fica na casa do 1,65. Essa é a média aqui no Brasil, pelo menos. Então, muito difícil você encontrar mulheres mais altas do que você. Vai ter, obviamente, mas a maioria vai ser na mesma faixa de altura que você, se você for muito baixo. Mas se você tiver 1,70, você não é baixo. Você não é muito baixo. Você só não é tão alto. Então, busque mulheres da sua altura para baixo. Porque a maioria das mulheres são baixas, são menores. Estão na faixa de 1,60. Então, isso não deveria ser tão um problema. E você deve aceitar por quê? Porque não tem como mudar. Tá? E acredite, tem mulheres que acham ruins homens são muito altos, que chegam próximo ali dos 2 metros, tá? Porque já fica desproporcional, porque elas são baixas e ele é muito alto, então não combina. Então vai ter mulher que vai achar um problema o cara ser muito, muito alto, tá? Então isso é só um padrão, é só um ideal. Não quer dizer que uma mulher não vai ficar com um homem baixo ou com um homem muito alto, tá? Elas ficam, não importa. Se você souber como se relacionar com a mulher, ela vai ficar com você independente do que você for, tá? Segundo ponto que torna um homem, né, com um corpo extremamente atraente, isso aqui você pode desenvolver e graças a Deus isso torna você muito mais atraente de uma forma muito mais fácil, que é shape em V, o corpo em V, é o V-taper, né, que falam na gringa, que é quando você tem o corpo, né, onde os seus ombros aqui é mais largo do que a sua cintura, então você percebe que faz, né, você aqui tá em cima é mais largo e aqui você vai afinando para sua cintura. Esse é dito o tipo de corpo mais atraente para uma mulher, tá? É quando você tem os ombros mais largos do que a sua cintura. Isso indica sinais de que você é um cara fértil, que você tem bons genes, ou seja, saúde para a reprodução. Isso indica força, proteção, segurança física. Isso passa diversos sinais de que você é homem provedor das seguranças que ela precisa para se relacionar. Por isso que tantos caras vão para academia, por isso que a academia torna o shape mais atraente, por isso que quando você, né, estufa o seu peito, larga o seu ombro, suas costas, você fica mais confiante, mais posturado, e você vê várias mulheres falando, não, eu gosto de homem posturado. E é justamente isso, porque ele transmite essa segurança, essa autoconfiança, esse poder, sabe, essa imposição, ele marca presença no ambiente, é uma atração não verbal. Tá? É só através da sua postura, do seu comportamento. Então, vá para academia, meta o shape. Eu nem deveria estar te falando isso, isso deveria ser igual escovar os dentes. Academia, boa alimentação é igual tomar banho. Tem que fazer todo santo dia, irmão. Se não for todo santo dia, tem que ser pelo menos de segunda a sexta. Você tem que estar treinando por uma questão de saúde, por uma questão de confiança, por uma questão de atração. Melhora tudo, não tendo porque não tem nada de negativo, a não ser que quando você começa, né, a viver em alta performance, você querer tomar muita bomba, você querer competir, aí realmente você coloca o seu corpo num estresse tremendo e você pode ter isso. Mas se você treinar, comer bem, fazer dieta e levar isso como estilo de vida, onde você vai fazer isso até o último dia da sua vida, não tem por que você ter pressa de querer tomar bomba do dia pra noite e mudar totalmente o seu shape. Você pode fazer isso? Pode ser, é uma escolha sua, não tô aqui pra, né, te incentivar ou te desincentivar, ou não te incentivar. Mas
Se você vai levar isso para o longo prazo, cara, paciência, come bem, treina pesado, progressão, estuda sobre isso, que você vai chegar no shape legal. Eu sou natural até hoje, mas você já treino vai fazer 8 anos, né? Então, é isso. E eu não faço dieta assim a full não, tá? Hoje em dia eu melhorei um pouco, mas eu não faço. No final de semana com o namorado, eu, mano, chuto o balde e depois eu recupero na semana. Porque eu vivo, né? Eu não me limito, né? Eu gosto de viver. Só que eu tenho um shape legal, tenho um shape atraente, todas as roupas que eu visto caem bem e fica maravilha. Terceiro ponto é o rosto simétrico. O que é um rosto simétrico? É quando um lado do seu rosto é igual ao outro. Quanto mais um lado for parecido com o outro, mais belo você é. E quanto mais diferente um lado do corpo for do outro, mais feio você é. É isso que define a beleza. Pode reparar. Se você olhar bem no vídeo, você vai ver que eu tenho um lado que é melhor do que um outro. Então, tipo assim, é diferente. Então, em questão de simetria facial, eu não sou o mais belo, eu não sou o mais bonito, né? Eu sou um nota 7, né? Depois de muito trabalho, eu sou um nota 7 de cor. Mas o conjunto, né? Tudo que eu proporciono, todos juntando todos os pilares do VSM, de shape, inteligência, dinheiro, segurança, postura, comportamento, mentalidade, visão de futuro, destaque, status, poder, isso faz com que eu seja um 10 fácil. Tá? Ainda mais na minha idade, com a grana que eu tenho, com o status que eu tenho, com o poder que eu tenho. Então, assim, com a vida que eu tenho, com o lifestyle que eu tenho, então facilmente eu sou um 10, mesmo que eu não seja o mais bonito. Aí você fala, ah, Boninho, não, você não é um 10, tem cara mais bonito que você. Realmente, tem cara mais bonito do que eu, mas um cara que tem tudo o que eu tenho é muito difícil. Por isso que eu falo, não se apegue tanto na sua aparência. E o homem, ele tem essa ilusão de se apegar na aparência, porque ele se atrai pela aparência da mulher. Logo, ele acredita que ele só vai ser tão atraente para a mulher se ele for tão bonito quanto ela. Então, como ele se olha no espelho e não se acha tão bonito quanto a mulher, ele já coloca como inferior, sendo que a mulher, ela não, a sua beleza, para ela, não coloca comida na mesa. Ela quer saber se você tem algo além da beleza. Tanto porque é por isso que você vê homens que não são belos, que não são feios, né? Que não são um Shed, não são um Tyrone, aqueles caras muito bonitos, né? O padrão, com belas mulheres ao lado. Por quê? Porque as mulheres não se importam tanto com isso, elas descartam. Óbvio que se você for muito bonito, acabou, né? Você zerou o game. Se você fizer dinheiro, acabou. Você zerou o game se você for muito bonito. Porque é difícil ter homens muito bonitos. A própria, é meio que assim, natureza, né? Por natureza, por biologia, não foi necessário o homem nascer belo. Tá? Então por isso que o homem tem que construir o valor, porque não importa a beleza dele. Agora, pra mulher, não, a aparência dela sim. Por isso que mulher às vezes não faz nada, só não comer igual uma orca, ela já vai ficar bonita e gostosa. Porque ela já nasceu com o valor dela, que vem da aparência, né? E da jovialidade. Então, só dela se preservar, ela já vai ser bela. O homem não, ele tem que construir isso. Então, não se importe tanto com a sua aparência, né? Com a sua beleza de simetria facial, mas melhore o que pode melhorar. Eu arrumei meu sorriso, né? Passei minoxidil para ter barba, fui buscar um bom corte de cabelo, eu usava óculos, tirei o óculos, né? Fiz cirurgia. Então, o que eu pude melhorar, eu melhorei. E o que eu não pude melhorar, eu aceitei. E é isso. Né? E eu sou extremamente confiante, tenho autoestima lá em cima, me acho mais bonito do que sou, porque eu sei o quanto que eu posso proporcionar. Então, irmão, é nisso que você tem que se concentrar, nas coisas que você pode ser foda. E quanto mais foda você for, foda-se a sua aparência, entendeu? É isso. É essa a mentalidade que você tem que ter. Não tô falando isso pra me achar pra você ou qualquer coisa, não. Tô falando que você tem que pensar assim, porque isso transmite a sua confiança. Eu não tenho que ficar desculpa, eu não sou bonito, eu sou bonito, eu não preciso ficar me reafirmando. Não, foda-se se você acha bonito, não. O que importa é a qualidade das mulheres que eu tô me relacionando, né? E nunca faltou mulher bonita. Se você me acompanha há anos, você sabe muito bem do que eu tô falando. Quarto ponto importante é a sua barriga, tá? A barriga indica um sinal de saúde. Então, se você tá gordo, cara, você não tinha nem que estar se preocupando com mulher, você tinha que estar se preocupando em meter o shape, tá? Então, busca fazer uma dieta onde você coma mais proteína, busca ter um estilo de vida onde você gaste mais calorias do que você realmente consome, busque você zerar açúcar, gordura, busque você comer bem o mais saudável possível na maior parte do tempo da sua vida, porque quando você for comer uma besteira no final de semana, quando você for comer um doce ou algo do tipo, isso não afete na sua saúde, isso não afete no seu shape. E outra, essa minha preocupação não da barriga é bom, é bom ter esse estímulo da atração, de que a mulher gosta disso para você ter essa preocupação, porque a mulher é um ótimo estilo, porque ninguém fica pensando em saúde quando é jovem. Você vai pensar nisso depois que você passa dos 30. Antes disso, você quer viver, então você pode querer chapar de bebida, comer um monte de besteira, viver na loucura, e isso pode fazer com que você acumule muita gordura. Só que isso vem com gordura no corpo, isso é um sinal de que o seu corpo está doente, tá? Não é só o fato de você estar acumulando mais calorias do que você está gastando, mas dependendo de onde você vem essa caloria, você está acumulando doenças. Então, como eu não quero que você fique doente, eu quero que você crie essa consciência e tenha essa preocupação, a sua barriga é um ótimo parâmetro para isso. Então, quando você começar a ver que você está engordando, tem muita gordura, irmão, gordura visceral
mata, tá? Isso causa muita doença no fígado, nos seus órgãos internos, então, entope veia do coração. Então, cara, é muito mais do que pegar a mulher e ser atraente pra mulher, é uma questão de saúde. Então, tenha uma barriga chapada, porque não só indica sinais de saúde, e saúde mostra fertilidade, e fertilidade é atração, a mulher vai olhar pra você e falar, quero dar pra esse cara, mas também uma questão de saúde de você se manter vivo, tá? Que é o mais importante. Outro ponto importante é braços, né? 40 centímetros de braço no mínimo, tá? Te torna atraente. Por quê? Porque o braço indica força, sinal de proteção, de que você pode lutar, de que você aguentaria ela, que você é capaz de carregar ela e correr. Indica sinais de que ela é forte, ela vai olhar para aquilo e vai sentir tesão. E outra, quando você junta o shape em V, a sua barriga chapada e o seu braço largo, pode reparar. O seu shape, quando você vai colocar uma roupa, ele fica desenhado, ele fica marcado. Você preenche a roupa. E isso marca, tipo assim, marca o seu peitoral, marca o seu ombro, a sua barriga. Isso, a mulher bate o olho em você e ela já sente atração sem você precisar falar nada. Porque ela tá vendo o corpo ideal que elas têm, desejam em se relacionar. Então, por isso que esse é o corpo que as mulheres mais gostam. E se você for muito estourado, muito bombado, você vai ver que você só vai atrair macho. Tá? Você só vai atrair macho. Homem que é muito grande, porque quando a gente fala em shape, talvez você me olhando, se eu falar pra você que eu estou no shape, provavelmente alguém vai vir aqui me julgar. Você tá no shape? Shape aonde? Não sei o que, isso que lá. Só que, irmão, o meu shape, cara, na academia você tem que ver as mulheres olhando, praia você tem que ver, principalmente porque eu tenho a perna muito grossa, minha perna parece que eu sou hormonizado, né? Então, assim, o meu corpo chama atenção, então eu sei que, por mais que eu não pareça um bodybuilder, eu tenho o shape ideal pra a mulher olhar e falar, que gostoso. Então eu sei que você não precisa de muito, você não precisa de bomba para você ser atraente fisicamente para uma mulher, tá? Você só precisa, cara, você é magro, mas você começou a vestir G, né? E as camisetas ficam apertando no braço, né? Marca o seu peitoral, seu ombro, suas costas, irmão, você já tá feito. Até porque você nem vai ter que se preocupar em ficar estampando um monte de marca. Uma camiseta básica marcando o seu rosto com um bom caimento, esquece, irmão. Você vai chamar a atenção de muita mulher. Então, faça isso. E por último, que é a cereja do bolo, é treine perna e tenha pernas grossas. Isso aqui não tá no livro, tá? Isso aqui é experiência própria, tá? Eu percebo que como as mulheres elas desejam muito, para pra pensar, as mulheres vão pra academia pensando em perna e bunda, perna e bunda, perna e bunda. Elas só treinam perna e só treinam bunda, só treinam perna e só treinam bunda. Se você tem uma perna legal, ela vai olhar pra você e vai sentir desejo, porque é o que ela deseja ter. Quando ela vê isso em você, ela também vai desejar ter as suas pernas. Entendeu? E eu descobri isso porque eu sempre tive a perna muito grossa. E depois que eu entrei na academia, ela ficou mais torneada, mais desenhada. E aí, como o meu shorts ele é acima do joelho, você tem que ver as minas. Mano, você tem que ver as. Tem mulher que é muito descarada na academia, que elas, mano, olha de tipo assim, ó, de cima a baixo, né? Então, assim, cara, é uma coisa que já foi elogiado várias vezes no meu passado quando eu era solteiro. É uma coisa que vai te ajudar no longo prazo na questão de saúde. É uma questão que vai também vestir calça bem. Então, irmão, treine perna. Não corra do treino de perna, tá? E esse é o ideal, né? O shape ideal para uma mulher querer se relacionar com você. Então perceba que tem coisas que você tem que aceitar e tem coisas que você pode mudar. Então foque nessas coisas que você pode mudar, que você vai ter mulheres que vão bater o olho em você e vão querer se relacionar. E se você quer aprender como meter esse shape, como se vestir bem, como usar esse shape, o treino para você criar valor de percepção, onde as mulheres vão olhar para você e sentir atração, você tem que entrar no aulão de VSM. Que lá eu vou te ensinar como você usa tudo aquilo que você já faz no seu dia a dia, como treino, dieta, trabalho, estudos, para valorizar a sua imagem e você ser atraente para as mulheres que hoje você corre atrás e fazer elas correrem atrás de você. Elas tentarem chamar a tua atenção para que você fique com elas. Às vezes você é um homem muito atraente, só que você não sabe como usar o seu VSM. E é isso que eu vou te ensinar. Clica no primeiro link da descrição, entra pro aulão, que a gente você vai ter toda a minha orientação lá, você vai ter contato direto comigo na nossa comunidade. E é isso, irmão. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, deixa sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.